Como é que fala grande em inglês, pessoal? Como é que fala grande? Pode interagir, escreve aqui. Como é que você sabe que fala grande em inglês? Vamos lá. Como é que fala grande em inglês? Algumas pessoas vão falar a palavra large. Outras pessoas vão falar a palavra big, certo? Para você, como é que é grande? Large ou big? Escreve aí. E aí uma dúvida que eu tenho. Qual que é a diferença dessas palavras? Alguém se arrisca a dizer qual que é a diferença dessas palavras? A diferença semântica, a diferença do sentido. Qual que é a diferença das palavras big e large no sentido? Quando eu posso usar uma, eu posso usar a outra? Essa pergunta, alguém poderia colocar aí pra mim? Nenhuma. São sinônimos, tá? Ou seja, não existe diferença entre as palavras large e big. E isso, eu, Felipe Espinosa, professor de inglês há 14 anos, tô falando pra vocês. Não existe diferença na semântica, ou seja, no sentido entre large e big. Quando você pode usar um, você pode usar o outro. Quando você pode usar o outro, você pode usar um. Tanto faz! Só que daí a gente vai levar agora um tapa na cara. Pessoal, quando você vai pedir uma bebida, você vai no Starbucks, você vai no McDonald's pedir um refrigerante, sei lá, qualquer lugar que você vai pedir uma bebida, você não vai ver a palavra big. Não vai ver. Alguém aí já viajou pra fora? Ou alguém já teve a experiência de ir num lugar que, enfim, atende em inglês? Você vai perceber que eles não usam a palavra big coffee. Você vai perceber que eles não usam a palavra, sei lá, big one. Né? I'm gonna have the big one. Tipo, vou querer o grande. Você não vai falar big one. Big soda. Né? Você não vai falar um refrigerante grande, você não vai falar big soda. Você vai sempre usar a palavra large, tá? Você vai sempre usar a palavra large. Mas, Felipe, por quê? Você acabou de falar que são sinônimos que não tem diferença. Por que você tá falando que se eu for numa loja, no McDonald's, no Starbucks, no mercado, qualquer lugar que eu vá pedir uma bebida, eu não posso falar big one. Eu tenho que falar large. Large one, large soda, large coffee, large macchiato, whatever, né? Por que tem que ser o large, pessoal? E é aí que a gente ganha outro tapa na cara. Porque a língua não é lógica. Eu já disse isso, né? Apesar dessas duas palavras serem sinônimos perfeitos, terem exatamente a mesma semântica, a língua, ela se dá no uso, tá? Então, quando a gente fala assim, né, é engraçado até porque muita gente não sabe o que é linguística, né? Linguística é a ciência da língua, que vai refletir sobre a língua. E a linguística, ela tem lá diversas sub-áreas. A morfologia, a semântica, a fonologia, a fonética, tem várias. E uma dessas sub-áreas é a pragmática, né? Então, a semântica, ela estuda o significado formal. E dentro da semântica, ou seja, eu vou falar bem bonito agora, presta atenção que eu vou falar bonito. Semanticamente, não existe diferença entre large e big. Ou seja, vou reformular para ficar mais fácil. As palavras big e large têm exatamente o mesmo sentido. Só que, pessoal, o que acontece? No uso, aí entra a pragmática, que é outra área da linguística. Pragmaticamente falando, você não usa a palavra big com bebidas. Você usa a palavra large. E por quê? Costume. Vou repetir o que eu falei. O idioma é ilógico. As 6.000 línguas que existem no mundo são ilógicas. Porque senão, se elas fossem lógicas, já que large e big têm exatamente a mesma semântica, o mesmo sentido, a gente poderia usá-los indiscriminadamente, certo?